Tendo sido baseada no romance homônimo de Daria Platin, a série de terror da Netflix O Diabo em Ohio gira em torno de May Dodge, uma adolescente que fugiu de um culto religioso que adorava Lúcifer, o anjo caído. E na trama temos a psiquiatra Dra. Suzanne Metz, que é responsável por tratar a May logo após a fuga da jovem e que eventualmente se torna sua guardiã legal, até que a menina consiga encontrar um lar adotivo. E a nova série de terror da Netflix irá explorar a existência de cultos satânicos nos Estados Unidos, e a trama ainda consegue progredir através das consequências das tentativas da May de romper com a influência do culto, que inclui aí os perigos que ameaçam a vida da família da Dra. Suzanne. E a série O Diabo em Ohio terminou aí com muitas revelações e desenvolvimentos surpreendentes que certamente devem ter deixado muitos de seus espectadores com várias perguntas sem respostas, e que nesse vídeo eu tentarei responder a maioria delas, assim como entregar para vocês a minha análise crítica. Então, se você acabou de maratonar O Diabo em Ohio ou ainda está indeciso se deve assistir ou não essa nova série de terror da Netflix, continue assistindo ao vídeo, mas não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Garota Escarlate, comentar a sua opinião caso você já tenha assistido a série ou se irá assistir ou não, e de compartilhar esse vídeo com seus amigos e com outros fãs de produções de terror. Começarei esse vídeo com a minha crítica sobre a série O Diabo em Ohio, e logo em seguida explicarei o seu final para que aqueles que ainda não assistiram a série não tomem aí muitos spoilers da trama e da narrativa. Então, pessoal, eu quero começar dizendo que apesar da série nos trazer aí uma proposta envolvente sobre violência doméstica, a nova série de drama e suspense da Netflix conseguiu mesclar a esse tema uma trama sombria e sinistra aí de uma seita satânica que acontece em um condado recluso de Ohio. E a série O Diabo em Ohio tem um clima pesado desde a sua primeira cena, e a série não só consegue manter isso, como também acrescentou elementos de terror, que eu devo confessar que me deixaram bem surpresa e também envolvida com a história até a última cena da série. E como eu mencionei, a série trabalha aí em torno da violência doméstica, e trabalhar violência doméstica é sempre um desafio bastante intenso, ainda mais sabendo que esse é um dos maiores problemas da nossa sociedade hoje em dia, atingindo muitas pessoas, especialmente mulheres e crianças, o que acaba se tornando aí um tema delicado na série. Porém, a produção não só conseguiu conduzir bem essa narrativa, como esse tema ajudou a acrescentar o elemento sobrenatural como uma maneira aí de deixar a história ainda mais sinistra, macabra e tenebrosa. E, gente, o resultado ficou simplesmente incrível. E para quem ainda estiver perdido na trama da série, acompanhamos a Dra. Suzanne Metz, uma psiquiatra que trabalha em uma clínica para jovens que sofreram algum tipo de trauma. Só que a vida de Suzanne vira de cabeça para baixo quando uma nova paciente chega na clínica, a adolescente May, que sofreu aí vários tipos de abuso e conseguiu fugir do local após anos de traumas e sofrimento. E é claro que a doutora logo se solidarizou com o trauma da jovem e resolveu fazer de tudo para ajudá-la. Porém, o que a doutora não sabia era que nesse caso da May havia algo muito mais macabro do que apenas um caso de violência doméstica. E depois, da doutora perceber os estranhos comportamentos da May, a Suzanne se convence aí de que a jovem está escondendo segredos muito mais sombrios do que ela aparenta. Gente, a forma como a série conduz essa narrativa do mistério é bem interessante, e ainda vale ressaltar que a série não se estende sem necessidade, ou seja, ela vai direto ao ponto, na medida certa para nos entregar uma trama de suspense, que é sim capaz de prender a sua atenção do começo ao fim. E digo mais, em cada episódio da série, o clima de tensão vai subindo aí gradativamente, o que garante uma narrativa de mistério bem envolvente. E sem falar que a série nos entregou personagens bem diversificados, que conseguem se complementar, sem parecer aí que foram colocados ali sem nenhum propósito. E tudo na série acontece por um motivo. A atuação da família da Suzanne é bem interessante,
e reagiu aí de forma bem verdadeira, né, a toda a situação da trama. E também tivemos aí o investigador da polícia, o detetive Lopes, que também agregou bastante na história da série, deixando ela bem mais envolvente, graças aí à sua iniciativa de descobrir o que anda acontecendo nesse condado super misterioso. Então, gente, de forma geral mesmo, eu senti que as atuações da série foram um dos pontos altos, porque os atores fizeram com que seus personagens se tornassem bastante interessantes e tudo fluiu para a construção dos mistérios da trama. E como eu falei anteriormente, a ideia de abordar o tema da violência doméstica utilizando aí um culto satânico para retratar as mais diversas faces desse absurdo foi muito certeiro, pois ele proporcionou o ambiente de terror perfeito para quem curte esse tipo de gênero, esse tipo aí de conteúdo. E de fato, a cada episódio que os mistérios vão sendo revelados aos poucos, a gente vai ficando cada vez mais envolvido aí com a narrativa da trama, algo que é sem dúvida outro ponto forte da série da Netflix. Então, O Diabo em Ohio me surpreendeu aí de forma positiva, pois ela conseguiu me deixar envolvida a cada episódio, o que acabou fazendo com que eu devorasse os episódios em uma única tarde. E fica aqui a dica de melhor horário para você assistir, caso você tenha aí o costume, né, de ter pesadelos durante a noite após assistir produções aí de terror. Mas é isso, gente, a trama é interessante e me prendeu realmente do começo ao fim, além de contar aí com um final que me deixou ainda mais tensa do que o próprio início da série. As atuações foram ótimas e realmente me passaram uma sensação de aquilo ali realmente acontece hoje em dia. Então, se você curte o gênero de suspense, drama e terror, com certeza você deve assistir O Diabo em Ohio, pois essa série vai te surpreender e de um jeito bom. E eu explicarei agora o final da série, então se você ainda não assistiu, agora é a hora onde começam os spoilers. Bom, gente, como eu falei lá no início do vídeo, O Diabo em Ohio começa com a May fugindo da sua família em Amon County. E logo após a fuga, ela é hospitalizada, principalmente por causa dos ferimentos nas suas costas. E como primeiramente ela se recusa a falar com os médicos e os enfermeiros, a doutora Suzanne começa a tratá-la e a psiquiatra tenta encontrar um lado ativo para May, porém ela não consegue encontrar um lugar adequado para a menina. E ao perceber que a May se sente segura com ela, a Suzanne leva a menina para sua própria casa, e onde mora lá, né, o seu marido, as suas 3 filhas, a Ellen, a Julius e a Dani. E inicialmente a família compreende, né, o ato de Suzanne. E nessa história entra também o detetive Lopes, que investiga o caso da May, e também aquele que descobre que ela está envolvida aí com um culto religioso baseado em Emontal, no condado de Amon. E ao testemunhar, né, as dificuldades da May, a Suzanne também começa a relembrar sua infância com seu padrasto abusivo. Mas, para garantir que a May não sofra como ela, a Suzanne acaba priorizando o bem-estar da menina ao invés de passar o tempo aí com as suas próprias filhas. E as suas 3 filhas começam, né, a expressar, sejam por meio de falas ou atitudes, que a May está roubando a mãe delas. E enquanto esse rolê todo acontece, o detetive Lopes descobre que Amontown é o lar de um culto religioso e que a May é filha do líder desse culto, o Malachi Dodge. E quando o detetive conta a Suzanne, a doutora começa a descobrir mais sobre esse culto e passa a saber que ele é conhecido aí como o culto ao próprio Lúcifer. E o detetive também descobre que os membros, né, desse culto estão envolvidos em vários casos de incêndios criminosos que nunca foram resolvidos. E ao achar que esses casos o ajudará a conhecer mais sobre o culto, ele conhece uma testemunha chamada James Dressler, que é um padre que pode ajudar a resolver todo esse caso. Então o Lopes e a Suzanne percebem, né, que o James pertencia ao culto da May no passado, e ele deixa os dois saberem que a May é a escolhida para se sacrificar para agradar aí ao Lúcifer, na tentativa de que a doença do pai dela, né, do Malachi, seja curada e o culto supere, né, os obstáculos que eles enfrentam. E como forma, né, de retaliação, o Malachi pede ao seu filho Noah para sequestrar a Julius, que é uma das filhas da Suzanne, mas a May percebe esse rolê todo aí do pai dela e o perigo e acaba protegendo a Julius. E como resposta, o culto acabou queimando, né, uma propriedade que o marido da Suzanne, o Peter, estava tentando vender. E o Peter chega até mesmo a acreditar que o pessoal da May é quem está por trás desse incêndio.
E ele então pede que a Suzane leve a May para um lar adotivo, pois ele não quer continuar morando com a menina. E depois que a delegada suspeita que o Peter incendiou a propriedade, o detetive Lopes acabou provando que a culpa era do tal culto. Quanto a Suzane, ela de fato encontra aí um lar seguro para May se mudar, mas o Malachi pega sua filha para sacrificá-la, e antes que o Malachi e seus seguidores pudessem queimar a May viva, a Suzane consegue salvar a May, e depois de salvar a May da morte certa, a Suzane acaba permitindo que a May volte não só para sua vida, como para sua casa. No entanto, alguns dias após o dia do sacrifício, o detetive Lopes ligou aí para Suzane e contou para a doutora que nem o pai da May nem os membros do culto foram os responsáveis por entregar tal rosas brancas a May, e nem por levá-la para o local do sacrifício, pois ele encontrou vídeos aí de segurança que mostravam a May substituindo as rosas vermelhas do baile pelas brancas, para que assim ela conseguisse criar uma narrativa onde os membros do culto a sequestraram para sacrificá-la. E acaba que o detetive também tinha achado o veículo que a May usou para dirigir até a Emontown. E durante essa ligação, a Suzane percebe que a May escolheu se sacrificar por conta própria, ou seja, foi tudo armado para que a Suzane também arriscasse a sua vida para salvá-la. E a May usou o desejo do seu pai de sacrificá-la como uma forma de ficar aí com a Suzane de forma permanente, pois de fato a casa da Suzane era um bom lar para se viver, e lá a May saberia que não sofreria nenhum tipo de castigo, e esse aí é um dos motivos pelos quais a May acabou orquestrando esse plano para convencer a Suzane a deixá-la morar com ela. E foi o que aconteceu, porque depois de ver a May escapando da morte, a psiquiatra deixa a May ficar morando em sua casa, e acaba que a May foi recompensada por isso, já que ela acabou de certa forma se tornando a única filha da Suzane, já que o Peter tirou as suas filhas de casa e eles agora moram aí separados. Porém, a descoberta da verdade pelo detetive pode mudar tudo, porque após a revelação do detetive, a Suzane sabe que a May a manipulou ao dirigir sozinha até o local do sacrifício só para poder influenciá-la e fazer com que ela, a May, permanecesse ao lado da Suzane. E sem falar que, sem querer, a Suzane acabou construindo aí um relacionamento extremamente doentio com a garota. E em relação ao culto e aos seus membros, depois da intervenção do detetive Lopes para salvar a Suzane e a May na noite do sacrifício e após matar o xerife Wilkins, esses acontecimentos contribuíram para que uma investigação sobre o culto e o pai da May fosse aberta. E após um mandado de busca, o detetive voltou ao local do sacrifício e percebeu que todos os membros do culto haviam fugido, porém não se sabe para onde eles foram, podendo até mesmo eles não terem ido para muito longe, pois de acordo com aquela escritura do tal livro importante do culto, o condado de Emontown é uma terra sagrada para o culto, então eles não podem abandonar aquelas terras para se estabelecer em um outro local. E a explicação mais plausível é a de que o culto deve ter se restabelecido em outra região dentro do próprio condado de Eamon, de forma que eles ainda permaneçam naquelas terras. E vale ressaltar que a May ainda está viva, então eles podem até querer terminar o sacrifício que foi iniciado, ou como uma forma de vingança contra ela e contra a própria doutora Suzane. Mas e vocês, gente? Vocês que já assistiram a série, gostaram do final? E quanto a vocês que ainda não assistiram a série O Diabo em Ohio da Netflix, pretende vê-la em algum momento? Comentem aqui nos comentários o que vocês acharam da série, desse vídeo, mas não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Garota Escarlate e de compartilhar esse vídeo com seus amigos e com os outros fãs de produções de terror.